Olá, boa noite para você que está aqui com a gente na Record TV Paulista. Já chegamos no Natal, hein, Rodrigo? Antes do Papai Noel, será? Thaisa Barcelos, boa noite. Feliz Natal, boa querida. Boa noite, Rodrigo. Feliz Natal para você da nossa família Record TV Paulista. Que bom, nos sentimos parte um do outro, né? Obrigado pelo carinho da companhia. É a nossa retrospectiva no ar, Thaisa Barcelos. Exatamente. Esse é o momento que a gente reúne a nossa família, a família da Record TV Paulista, com você aí, a sua família. Portanto, a partir desse momento, você acompanha os destaques da retrospectiva 2020. A gente começa com Botucatu porque momentos de terror marcaram a cidade. Bandidos invadiram o município para roubar uma agência bancária. Em Ourinhos, eles agiram da mesma forma. E investigações revelam que os crimes têm ligação. Parte da quadrilha foi presa. Covid-19. O coronavírus chegou e mudou a nossa rotina. Máscaras, álcool em gel, distanciamento social, saúde em colapso, economia fragilizada. Novamente, um ano marcado pela violência contra a mulher. Crimes aterrorizantes e que chocaram a nossa população. Mas também foi um ano de muita solidariedade. Reaprendemos a dar valor aos nossos familiares, amigos, ao próximo. Exemplos que nos enchem de orgulho e nos dão ainda mais esperança. Acompanhe a partir de agora a retrospectiva 2020. Ao longo do ano, vários acidentes foram destaque nos nossos telejornais. Cenas impressionantes que deixam claro que a imprudência é o principal fator para que tragédias aconteçam nas nossas rodovias. Um acidente que chocou todo o país. Uma das maiores tragédias rodoviárias dos últimos 20 anos. No dia 25 de novembro, perdemos 42 vidas. Um ônibus bateu de frente com um caminhão na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, uma estrada de pista simples que liga Taquarituba a Itaguaí. As vítimas percorriam o trajeto diariamente, saindo de Itaí para o trabalho numa fábrica têxtil de Itaguaí. O ônibus era fretado pelos próprios trabalhadores e, segundo a Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, estaria rodando ilegalmente desde outubro de 2019. A empresa responsável informou que a documentação do veículo está em ordem. Em Botucatu, uma cratera se abriu na rodovia Marechal Rondon após uma forte chuva. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um caminhão invade a área interditada e vai em direção ao buraco. A morte de José Henrique foi a terceira registrada desde que o buraco se abriu. A primeira, no dia 10 de fevereiro. Um caminhão foi engolido quando a pista cedeu e o motorista morreu. Dias depois, ocorreu a segunda, de Thalisson Camilo da Silva Oliveira, que conduzia um ônibus e teria perdido o freio. O número de vítimas fatais poderia ter sido muito maior. No sábado, horas depois da queda do caminhão de Tupã, o motorista tenta diminuir a velocidade, fazendo zigue-zague, mas sem sucesso. Funcionários que trabalhavam no local saem correndo, ao vê-lo se aproximando. Finalmente, o condutor consegue dar um cavalo de pau e para a poucos centímetros do abismo. 3 quilômetros antes do local, a sinalização avisa motoristas sobre o desvio do tráfego. Mas nem tudo foi tragédia. Na foto, alguém assustado, tentando expressar tranquilidade depois de um acidente. Minutos antes dessa selfie, esse mesmo motociclista foi arremessado a uma distância de quase 30 metros. Rodopiou no ar até cair no chão. A vítima, um entregador de pizzas. Ele saiu para fazer mais uma entrega. Foi surpreendido por um motorista fazendo o que não devia. Uma conversão na contramão. E segundo o motoboy, esse mesmo condutor não tinha nem habilitação. O motorista do carro envolvido no acidente também aparece nas imagens registradas por câmeras. Depois de alguns segundos, sem saber como agir, ele tentou ajudar nos primeiros socorros e esteve na delegacia para registrar boletim de ocorrência. Por sorte, essa história terminou bem. Cenas que assustam de ver e ouvir. Imagens que revelam a nossa fragilidade. Bandidos transformam nossas cidades em palcos de guerra e cabe a nós o quê? Apenas nos escondermos. A noite em que Botucatu foi virada de ponta cabeça. O centro de Botucatu parecia mais uma praça de guerra.
as marcas da violência ficaram por toda a cidade. Ouvia muitos gritos, né? Volta, volta, volta. E um foco de luz verde e os carros retornando de ré por essa avenida, né? Deu aquele estrondo, falei, nossa, meu Deus, quarta série mesmo, né? Cerca de 30 criminosos invadiram a região central de Botucatu. O alvo, o cofre de uma agência bancária. Eles fizeram reféns e atearam fogo na frente do batalhão da PM. A quadrilha também incendiou veículos nas rodovias. Nessa avenida que dá acesso à rodovia Marechal Rondon, um dos carros usados na ação dos criminosos foi abandonado. Aqui os policiais encontraram luvas que provavelmente foram utilizadas nessa ação, coletes à prova de bala. 2 policiais também ficaram feridos, mas sem gravidade. Na fuga, os criminosos ainda deixaram para trás fuzis e metralhadoras de uso restrito das Forças Armadas. Uma das armas tem capacidade de derrubar aeronaves e perfurar blindagem de carros fortes. A investigação ainda está em andamento. A polícia identificou que criminosos de todo o país, inclusive ligados a outros roubos cinematográficos, participaram desta ação. Em Ourinhos não foi diferente. O medo chegou bem perto das nossas casas. E uma madrugada que mais parecia um filme de terror. Era madrugada quando moradores de todas as regiões de Ourinhos começaram a ouvir o tiroteio. Cerca de 30 bandidos fecharam a cidade com armamento de guerra. 10 veículos foram usados na ação. Assim que notou a presença dos bandidos, a central de monitoramento da prefeitura passou a ajudar a polícia com informações em tempo real. Moradores também registraram a movimentação. E era disparo mesmo, parece que estava próximo 100 metros. Aí veio o desespero. Os criminosos fizeram reféns para dificultar a reação dos policiais. Uma base da Polícia Militar ficou destruída. Além de armas de grosso calibre, a quadrilha usou explosivos para arrombar esta agência bancária. Outras 2 agências foram alvejadas durante o confronto. Na fuga, 4 explosivos foram abandonados pelos bandidos. Um deles dentro deste carro que foi deixado na frente da garagem do batalhão da Polícia Militar para impedir a saída das viaturas. Parte do grupo fugiu em direção ao Paraná. Os carros blindados usados pela quadrilha foram encontrados em um canavial entre Canitar e Chavantes, a 40 quilômetros de Ourinhos. Neles havia carregadores de munição de metralhadoras e pistolas, além de explosivos. Na cidade ficou o trauma. Este morador estava na janela filmando a ação dos bandidos com o celular. Sem que ele percebesse, o bandido se aproxima e pede para ele ir dormir. Senhora, vai dormir, por favor. O celular aí. Ah, desculpa. Eu não sabia o que era no momento que eu comecei a gravar. Eu sabia que estava tendo aquele tiroteio ali, mas a gente não sabia o que era. Momento de pânico, momento de pânico. Ó, sai daí. E 2020 ficará marcado como o ano da pandemia do coronavírus. Em que nossa vida, como era, passou a ser de outra forma, Thaís. Transformações que assustaram muitas pessoas, e não só aqui na nossa região, mas toda a população mundial. Mas agora você acompanha quais foram as repercussões em nosso interior paulista. O vírus que parou o mundo apareceu na nossa região em meados de março. Em pouco tempo surgiram centenas de casos suspeitos, até que no final do mês começaram as confirmações. Em Marília, quase 6 mil pessoas contraíram a Covid. Lojas e serviços fecharam as portas. Escolas suspenderam as aulas. O vírus mudou a rotina nos serviços de saúde. As maiores cidades do interior montaram hospitais de campanha e tiveram que ampliar o número de leitos. Em comum, em todas elas, foi um sofrimento para muitas famílias. E também o relaxamento de grande parte da população, especialmente no segundo semestre. Com isso, o número de casos voltou a subir. Já relaxou, já, né? Só não tá mais como tava, né? O vírus transformou também a nossa rotina. Máscaras e álcool em gel passaram a fazer parte do dia a dia. Foi preciso ser criativo para manter o negócio vivo. Nós desafiamos a todos os nossos colaboradores, funcionários,
a trazer ideias que pudesse agregar no momento do coronavírus. A tecnologia virou mais do que nunca uma grande aliada, especialmente na educação. Olá, eu sou a tia Andréia e uma história eu vou contar. Assim como a ciência, o mundo passou a viver uma corrida pela vacina e por tratamentos eficientes. Em Bauru, pesquisadores da USP desenvolveram um enxaguante bucal que consegue inibir o vírus na boca e na garganta e se mostrou eficaz também na prevenção da doença. Do grupo que usou o placebo, 1/3 foi para UTI por gravidade e desses que foram para UTI, 3 faleceram. Do grupo que usou a solução ativa, nenhum precisou ir para UTI e nenhum foi a óbito. O ano termina com um saldo triste, mas também com a esperança de que logo será possível vencer a Covid. E como não se lembrar dos casos de violência doméstica, né, Rodrigo? Contra a mulher, geralmente. Que marcaram a nossa população, inclusive durante todo esse ano, e que aos poucos, infelizmente, só aumenta. Todos os dias são milhares de casos, poucos que vêm a público, porque muitas mulheres, não por falta de coragem, mas por excesso de medo, não denunciam. Cenas tristes da nossa região que não podem ser apagadas. Em Sabino, um desentendimento sobre a guarda de uma criança pode ter sido a causa da morte de 2 mulheres. Débora Cristina Mazo, 27 anos, e a mãe dela, Lúcia Pavanelli Piona, 44 anos. As 2 foram mortas dentro de casa. Segundo a família, o autor do duplo homicídio, que é caminhoneiro, parou o caminhão da empresa onde trabalhava no meio da rua, pulou esse muro aqui e arrombou a porta da sala para ter acesso ao interior do imóvel. Ele procurava por Débora e a mãe dela. Lúcia foi a primeira a ser atingida. Ela ficou caída aqui na sala. A Débora tentou fugir, mas foi alcançada pelo ex-companheiro ali na cozinha. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Washington Luiz Melo, de 34 anos, foi preso menos de 24 horas depois e vai responder por homicídio qualificado e feminicídio. Em São Manuel, uma mulher surda viveu momentos de terror nas mãos de quem ela julgava ser um companheiro. O vídeo foi gravado por uma vizinha que ouviu o barulho e parou de gravar assim que o agressor percebeu que estava sendo filmado. A agressão ocorreu em Bauru, onde a jovem de 19 anos foi morar com o agora ex-companheiro. Eles se conhecem há 1 ano, mas estavam juntos há cerca de 2 meses. A decisão de ir para uma cidade maior, longe da família que vive aqui em São Manuel, foi para viverem uma história de amor, um sonho que virou pesadelo. Com a ajuda de uma intérprete, a jovem disse que a agressão começou do nada, depois de uma festa na casa de amigos. Eles estavam na casa dos amigos, bebendo e tal, ele utilizou drogas nesse dia. E eles chegaram em casa, ela pediu para vir embora porque estava cansada, ele não queria. Eles chegaram em casa, ela entrou, foi ao banheiro, lavou o rosto, escovou os dentes, ela abriu o guarda-roupa para pegar o pijama para se trocar. E o Gilberto já veio violento, apagou a luz, ela acendeu novamente, ele deu um soco nela. Aí começaram as agressões, eles começaram a rolar, foram lá para a sala, ela pegou a chave, queria ir para a casa da avó dele, porque ela ficou com medo, ele não deixou. E foi aí que pioraram as agressões. Ela conseguiu uma medida protetiva, porém continuou com medo de ser encontrada pelo agressor. Os casos se repetiram em muitas cidades do interior. Em Sorocaba, um homem de 46 anos teria discutido com a esposa, com quem era casado há 26. Eles começaram a brigar, ela foi agredida e fugiu de carro. Na tentativa de impedir, o homem teria subido no capô do veículo, mas em uma curva, caiu e bateu com a cabeça. O marceneiro morreu no local. A mulher foi ouvida na delegacia e vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. E outros tantos casos de violência marcaram a nossa região nesse ano de 2020.
E mais uma vez, a impunidade continua nos indignando. Comoção e dor. Familiares e amigos acompanham o enterro do menino Anthony, o bebê de 1 ano e 3 meses. Ele morreu depois de ser agredido com socos e mordidas em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os familiares da mãe do bebê moram em Bauru. O principal suspeito do crime é Ronaldo Silvestrini Júnior, de 22 anos, padrasto de Anthony. No velório da pequena Emanuele, de 8 anos, a mãe da menina precisou ser amparada por amigos e parentes. O corpo de Emanuele foi encontrado em uma área de mata próxima a um córrego na zona rural de Chavantes, 4 dias depois do desaparecimento. A menina havia saído para brincar nesta praça, que fica perto da casa dela, quando sumiu. O autor do crime confessou o assassinato e levou os policiais até o corpo da menina, depois de ser confrontado com imagens de câmeras de segurança em que aparece seguindo Emanuele. Esta não foi a primeira vez que Aguinaldo matou uma pessoa. 31 anos atrás, ele foi preso depois de assassinar o próprio irmão. Na cadeia, Aguinaldo foi encontrado morto, dentro da cela. Em Bauru, 2h30 da madrugada, 8 jovens estão em frente a um restaurante na Avenida Nações Unidas. 3 deles conversam com um morador de rua. Um dos jovens vai em direção ao grupo, passa por trás do morador de rua e dá uma rasteira. A vítima bate a cabeça com força no chão e fica desacordada. Os jovens parecem ficar sem reação. Ao verem que o homem se movimenta, eles parecem aliviados. Um dos rapazes ajuda o morador de rua a se levantar. Com muita dificuldade, a vítima se senta. Uma discussão começa no grupo. Um dos jovens dá tapas no rosto do agressor. Os outros tentam separar a briga. Após a agressão, quem observou que o estado de saúde do morador de rua não estava bem foram os seguranças do local. Eles acionaram o SAMU, mas Marcos não resistiu e morreu no hospital. A imagem é pesada. As 2 jovens na moto são atingidas de frente por um carro. O impacto é tão forte que elas são arremessadas. Letícia Costa, de 19 anos, não resistiu. A amiga Kathleen, que também tem 19 anos e estava na garupa, ainda se recupera. O motorista do carro não prestou socorro. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé. As imagens ajudaram a polícia a identificar o motorista. O homem, de 28 anos, não teve o nome divulgado. Tem passagens por tráfico e roubo e estava em liberdade desde o dia 17 de junho. Por que falamos tanto em nossos telejornais a respeito da violência? Porque é algo que precisa insistentemente ser combatido por todos nós. Não há outro caminho para se chegar à paz do que não combatendo a violência. Combatendo o tráfico de drogas, combatendo a corrupção. No porta-malas, dentro das próprias malas e até mesmo na lataria dos carros. Os traficantes tentam despistar a fiscalização de todas as formas possíveis. Em uma dessas ocorrências, na rodovia Marechal Rondon, em Avaí, os bandidos esconderam 700 quilos de maconha no fundo falso desse caminhão. No mês de março, em Pongaí, os policiais encontraram quase 1 tonelada de maconha nessa caminhonete na rodovia Dona Leonor Mendes de Barros. Apenas de março até junho deste ano, foram apreendidas quase 4 toneladas de drogas nas rodovias da região de Bauru. Um volume 776% maior que no mesmo período do ano passado. Em 2019, foram apreendidos 434 quilos de maconha, enquanto este ano foram 3.810 quilos. De acordo com a Polícia Rodoviária, este aumento pode estar relacionado com a pandemia. Por causa do isolamento social, a PM diz que o número menor de veículos nas pistas colaborou para um olhar mais direcionado da fiscalização. As rodovias ficaram muito esvaziadas, né? E também as nossas demandas, elas diminuíram bastante. Os números de acidentes caíram bastante. Nós conseguimos direcionar toda a nossa força de trabalho voltada para o foco operacional e criminal. Na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na região de Marília, não é diferente. Nesta ocorrência, os bandidos tentaram ser espertos. O veículo usado para transportar a droga estava equipado com um moderno sistema de comunicação via rádio. Esse é o carro batedor, o carro que vai à frente para avisar se há ou não fiscalização. Aqui dentro do painel tem um rádio e o botão de acionamento também escondido.
esse botãozinho aqui, ó, que ficava aqui. A polícia apreendeu também 1,5 tonelada de maconha em Iacri, na mesma rodovia, só que na região de Tupã. Fogo, fogo. Todo ano tem, mas esse ano, Thaisa Barcelos... Foi demais. Aquecimento global, né? Cada vez pior. E, claro, as nossas matas sofrendo com isso. E toda a população. Incêndio no Pantanal, no interior do estado de São Paulo, na zona rural, nas cidades. Fogo. As chamas ainda eram altíssimas, quase 12 horas depois do início do incêndio. Um homem grava as imagens e se desespera, porque não há ninguém combatendo o fogo. Nada está sendo feito, não tem ninguém, exatamente ninguém, tá? Isso aqui é uma área do estado que tinha uma mata nativa muito grande, tinham plantações de eucalipto, tinham plantações de pinos, e isso aqui está todo queimando. O som da madeira sendo destruída impressiona. A Floresta Estadual de Pederneiras é composta por 2 vegetações, Mata Atlântica e Cerrado, e foi devastada pelo fogo. Cenas que também foram vistas numa área de preservação permanente em Bauru. Árvores com mais de 200 anos. Muitas delas viraram cinzas. O fogo começou na rede elétrica. Quando um dos fios tocou o solo com a vegetação seca, teria gerado uma fagulha e as chamas se espalharam. Em Promissão, o mesmo caso. Maria, que mora num sítio na região, ficou desesperada. Ela diz que a fumaça tomou conta da região e o fogo chegou perto da casa dela. Eu fiquei com muito medo de chegar na minha casa, porque a gente tem o barracão ali, o carro, nós não sabíamos para onde que a gente ia correr, né? Porque tinha as coisas para tirar tudo correndo, né? Que tava aquela fumaça preta ali, aí eu fiquei com o coração ruim, me atacou dor de cabeça na hora, mal-estar. Aí meu marido foi com um balde jogando água, meu filho também estava com ele, o Rogério. Mas era muito fogo? Era fogo mesmo, tava tudo preto, aí se vocês viram isso aí parecia que ia acabar no mundo. A área de preservação ambiental fica ao lado da represa da usina hidrelétrica de Promissão. Boa parte da área foi destruída pelo fogo. Em Sorocaba, um incêndio atingiu uma distribuidora de doces na Vila Assis. Vizinhos ficaram assustados. É possível ver o momento em que parte da parede da distribuidora cai na casa da vizinha. O incêndio durou mais de 5 horas. Cenas assustadoras. O incêndio de grandes proporções atingiu o Ceasa de Bauru. As labaredas consumiram o telhado. O fogo tomou conta do 3º pavilhão, que tem mais de 60 boxes, a maioria de frutas. A coluna de fumaça podia ser vista de longe. Um curto-circuito numa câmara fria causou incêndio. Marcos, dono de uma loja de plantas, nunca tinha visto nada parecido. Já estava começando a pegar fogo em um box, e nisso o problema é que tinha muito caminhão ali e tinha muita caixa de madeira, né? Que já ajuda a aumentar o fogo ainda mais. Um prejuízo de cerca de R$300 mil para os comerciantes. Alguns vendedores pagavam um aluguel de mais de R$2 mil. Todos reclamam que o prédio é antigo e a parte elétrica também. Prejuízo que também abalou os trabalhadores de uma cooperativa em Bauru. Metade do lixo armazenado foi consumido pelas chamas. O material já estava nessas sacolas grandes e um comprador viria buscá-las. Já está bem comprometido a nossa renda do mês que vem. O incêndio também destruiu parte do telhado do prédio que fica dentro do almoxarifado da prefeitura.
Seu Carlos trabalha na cooperativa, mora perto daqui. Quando percebeu que o incêndio tinha começado por volta das 11 da noite, correu para ajudar. Aí no que eu cheguei aqui, os vizinhos estavam tudo na rua já, falou, não, nós já chamamos o bombeiro. As investigações ainda estão em andamento. Há fortes indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. Poucos dias antes, a cooperativa havia sido invadida por bandidos que levaram toda a fiação elétrica e a energia ainda não havia sido restabelecida. Quando eu olhei aqui, o arrependimento foi triste, que dava até dó de ver. Porque o material da gente, que a gente já ganha bem, para não dizer que é pouco demais, ainda vem uns vândalos e destrói tudo que a gente tem. A gente fica com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que fazer. Nosso jornalismo, nossa Record TV Paulista, nossa retrospectiva 2020. Você é parte disso tudo. Todos nós juntos no Flagrou Tá na Record e também compartilhando histórias de superação. Foi um ano difícil, mas muita gente se recuperou e nós temos orgulho de mostrar isso para você daqui a pouquinho no próximo bloco. Retrospectiva 2020. Oferecimento Construtora Rio Bote. Invista no que te faz feliz. Essa é a Retrospectiva 2020. Estamos juntos nesta noite para lembrar para você também de muitas histórias que tocaram os nossos corações e nos enchem de esperança. São reportagens como essa que você vai ver agora que nos fazem acreditar que amanhã é um mundo bem melhor. Esperar é algo que a maioria das pessoas não gosta, né? O Mikael, conhecido também como Michael, fica todos os dias na rodoviária de Bauru, levando a magia da música para os passageiros. Ele começou a tocar violino quando tinha 10 anos de idade. Hoje tem 38. Diz ter se apaixonado pelo instrumento quando passou a fazer parte de uma orquestra em São Paulo, onde nasceu. Desde então, não parou mais. Tocar nas ruas, além de eventos, foi uma forma que ele encontrou de complementar a renda da casa. São moedas, algumas vezes cédulas de dinheiro, que se tornam combustível para ele continuar levando esse talento por aí. Sorte de quem der aquela passadinha pela rodoviária de Bauru. E pelo jeito, será assim por muito tempo ainda. Tive a ideia de vir para a rodoviária para poder conhecer novas pessoas, novas histórias também, porque além de eu tocar aqui, eu conheço muita gente, né? Pessoal que vem de fora, às vezes chega cedo aqui, o ônibus é tarde, né? Vai sair tarde, aí fica aqui, aí ouve, né? Aí eu tenho uns intervalos onde a gente conversa, né? E é uma coisa que eu amo fazer, né? E amo de paixão. A Andresa chega para mais uma sessão de fisioterapia. Na cadeira de rodas motorizada, ela tenta ser independente, mas com paralisia cerebral precisa de ajuda. Durante 1 hora, ela recebe massagem com auxílio de cordas, sente bastante dor, por isso cada exercício é feito com muita calma. Com essas atividades, ela sente uma melhora na qualidade de vida. O tratamento com eletrodos também são imprescindíveis para aliviar essa dor constante que ela sente há pelo menos 6 anos. Faz 2 anos que a família espera uma vaga no SUS para fazer a cirurgia. Cansados de ver o sofrimento da Andresa, resolveram iniciar uma campanha para arrecadar tampinhas plásticas e vender para reciclagem. Além de se livrar de tanta dor, ficar em pé é um dos sonhos dessa mulher batalhadora, que fez faculdade, trabalha e enfrenta uma rotina dura. Até para sentar é preciso de ajuda, mas nada disso faz com que a Andresa fique triste ou desista de sonhar. Só ficar em pé já me ajuda bastante. Dona de uma autoestima admirável, de uma beleza singular e, como ela mesmo diz, um exemplo, e que exemplo de superação, a história da Vanessa, moradora de Sorocaba, poderia ser triste, sem momentos alegres, sem movimento. Mas ela escolheu, independente da condição em que vive, ser feliz em cima de uma cadeira de rodas.
A Vanessa nasceu com uma má formação congênita na coluna vertebral, mas isso não a impediu de ser uma mulher muito ativa. Aos 25 anos, já fazia aulas de dança, artes marciais, musculação e, no meio disso tudo, se rendeu à carreira de modelo fotográfica, sem nem imaginar que um dia chegaria à final de um concurso nacional de beleza. Essa foi uma das surpresas para essa técnica administrativa. Aos 33 anos e quase no finalzinho do prazo de inscrição, ela passou a ser uma das concorrentes deste concurso, que tem representantes de todo canto do país. Não é porque nós nascemos assim que a gente não pode fazer o que a gente quiser. Se nós nascemos assim, foi essa condição que Deus nos mandou para cá, para essa vida, a gente tem que simplesmente aceitar. Né? Aceitar e ser feliz com as condições que a gente tem. Desde os 12 anos de idade, Elisângela é faxineira. A rotina como empregada doméstica é pesada. São pelo menos 8 horas por dia. A vida para ela nunca foi fácil. Pobre, também precisou catar recicláveis na rua para sobreviver. Sem opção, passou por situações de abuso. Primeiro, de maus patrões. No casamento, ainda muito jovem, foi agredida pelo companheiro. Ela tinha tudo para desistir. Afinal, teve uma vida muito difícil, mas internamente tinha uma força que sempre a jogava para frente. Da pia, do fogão, para a sala de aula, primeiro como aluna e futuramente como professora. No cantinho da casa, depois de um dia longo de trabalho, ela estudava. Tanto esforço deu resultado. Um sonho antigo de ser professora estava mais perto. Ela fez a inscrição no vestibular. A prova foi difícil, mas quando viu o nome na lista de aprovados, nem acreditou. Quando eu olhei assim na internet, saiu a lista lá, eu olhei meu nome lá, eu fiquei meio assim, falei, será que eu tô vendo mesmo? Será que, né, de fato é? Aí eu olhei, tirei praxe, aí eu falei, não, tá lá, né? Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que correr, porque faltava 6 matérias, acho que pra mim terminar até dezembro. Aí eu falei, agora eu vou ter que correr contra o tempo. Aí eu tava indo, às vezes não dava, eu estudava lá no pátio mesmo, já entrava pra dentro da sala de aula, assim, naquela correria, fazia as provas, os professores me ajudando, me incentivando, ó, você vai conseguir, vai dar tempo, vai dar certo. Sempre é tempo, né, de recomeçar. Histórias que comovem e que nos fazem acreditar que o futuro poderá ser melhor. Representação mais sincera deste sentimento é a história de uma mãe e de uma filha em Bauru. Uma menina que só tem 3 anos, está na escolinha. É hora do lanche. Outras crianças estão ali também. De repente, um gesto incomum. Ela beija a própria mão. O vídeo com o gesto carinhoso foi parar nas redes sociais. Mas por que algo tão simples chamou tanto assim a atenção dos internautas? Para responder, fomos até a zona leste de Bauru. Aqui, a Maria Liz mora com a família. A mãe, a Marie, decidiu desenhar um coração na mão da filha e outro na dela. Essa atitude foi porque a Maria Liz estava bem triste por ficar na escolinha longe da mamãe. Para resolver o impasse, a Marie improvisou. Eu pedi uma caneta lá de imediato mesmo pela professora. Fiz um coraçãozinho na minha mão e um coração na mão dela. Falei, ó, a mamãe tá saindo, só que você vai ficar com o meu coração aqui, então já já eu venho pra te buscar. Se der saudade, você beija o coração. Que aí onde a mamãe estiver, a mamãe vai sentir e vai beijar de volta. Aí a saudade passa. Com o coração partido, a Marie se afastou e deixou a filha. A mãe decidiu se esconder para observar as reações da filha, até mesmo para checar se ela ficaria bem. O que ninguém esperava é que a saudade viesse tão rápido. Deu certo que na hora coincidiu dela dar o beijinho na mão. Aí o coração da mãe derreteu, quebrou em milhões de pedaços. Ela parou de chorar ou começou você? Aí começou eu, né? Que mãe vê uma cena dessa, se desmantela de tanto chorar. Aí chorava eu e chorava ela. E a Maria Liz gostou tanto do desenho que agora a família inteira teve que entrar na brincadeira. Todo mundo tem que ter um coração feito à caneta nas mãos. A Marie conta que a repercussão do vídeo foi muito além do esperado.
Eu recebi feedback de vários lugares, Portugal, Londres, Montevidéu, vários lugares do mundo, que foi compartilhado mães brasileiras nesses lugares e até conterrâneos desses lugares, mandando mensagem pra gente. E deu certo. Que deu certo, que estava sofrendo com isso e que fez a tentativa e agradecendo. Muito legal. Imagens impressionantes, denúncias de moradores que cobram diariamente melhorias para toda a comunidade. Há muitos anos, o jornalismo da Record TV Paulista conta com a colaboração dos telespectadores por meio do Flagrou Tá na Record. E esse ano foi bem melhor do que todos os outros. O ano de 2020 começou com cenas inusitadas na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Na primeira semana de janeiro, algumas cabras resolveram subir no telhado de uma residência. A criançada em Botucatu se divertiu, foi com barro. Oh, infância boa! Estação Espacial Internacional passou sob o céu de Bauru em maio, isso mesmo. O Vinícius flagrou tudo e mandou pra gente. O Laboratório Espacial riscou o céu da cidade sem limites. Em São Manuel, um incêndio de grandes proporções atingiu a Soletrol em junho. 4 funcionários da empresa precisaram ser levados ao hospital. 3 deles com intoxicação por fumaça. A outra vítima, de 54 anos, teve queimaduras de 1º e 2º grau. Ocorrência grave. Imagens feitas pelo José Roberto. Susto também grande em Itapeva. Um caminhão estacionado perdeu o freio, atingiu uma caminhonete e diversas motos que estavam estacionadas na Vila Nossa Senhora de Fátima. Imagens enviadas pelo parceiro Roberto. O drive-thru indoor virou novidade durante a pandemia em Botucatu. Carros passaram a circular pelos corredores, o que deixou os funcionários do shopping bem animados. Mas não durou muito tempo isso não. Como a região estava na fase vermelha do Plano São Paulo, o governo acabou proibindo a ideia. Em Agudos, câmeras de segurança registraram um momento em que um carro invadiu a calçada da rua 7 de setembro e atropelou 3 pessoas, antes de atingir um poste. O condutor alegou que perdeu o controle da direção. Por sorte, todos os envolvidos na ocorrência tiveram apenas ferimentos leves. Este foi o Flagrou Tá na Record de 2020. Que você em casa possa ajudar o nosso jornalismo neste ano, que já está começando. Mais um intervalo e logo na sequência a retrospectiva Recordando do Esporte. E você também vai ver os bichos que nos causaram muitas curiosidades com flagrantes inusitados. E outros assuntos também. Continue com a gente. Retrospectiva 2020. Oferecimento Construtora Rio Bote. Invista no que te faz feliz. Retrospectiva 2020 da Record TV Paulista de volta. Quantos assuntos e quantos assuntos 2020, hein? Ainda mais em se tratando de um ano eleitoral. Exatamente. Tivemos eleições para prefeito, para vereador e especialmente aqui na nossa região, Sorocaba e Bauru tiveram o segundo turno. E em Bauru, um lamentável episódio de ignorância virou notícia em todo o Brasil. Milhares de eleitores da região foram às urnas no dia 15 de novembro, numa eleição bem diferente. Dessa vez, era preciso seguir vários protocolos de segurança. Álcool em gel e máscara eram obrigatórios nas sessões de votação. E cada um tinha que levar sua caneta. Já viemos com o documento na mão, a caneta no bolso e o alquinho para fazer a proteção. Em Marília, Daniel Alonso conseguiu a reeleição. Em Ourinhos, Lucas Pocai também segue no comando da prefeitura. Em Jaú, Ivan Cassaro foi eleito. E em Assis, o primeiro turno terminou com a reeleição de José Fernandes.
2 semanas depois, bauruenses e sorocabanos voltaram às urnas para decidir o segundo turno. Em Sorocaba, a atual prefeita Jaqueline Coutinho foi derrotada por Rodrigo Manga. Nós vamos iniciar agora uma nova história para a cidade de Sorocaba. Sorocaba vai se transformar em uma cidade humana e inteligente. Em Bauru, o segundo turno contou com Raul Gonçalves, já conhecido da vida política bauruense, e a candidatura inédita de Suelen Rossim, que venceu o pleito. A gente vai tocar essa cidade com união, com verdade, com transparência, levando esperança, que é o que as pessoas precisam. Teremos muito trabalho. O trabalho começa a partir de agora. Mas um fato lamentável marcou o segundo turno. Nas redes sociais, mensagens de racismo e de injúria racial direcionadas à prefeita eleita. Suelen Rossim registrou um boletim de ocorrência e a polícia instaurou um inquérito. Mesmo assim, dias depois, a futura prefeita de Bauru recebeu um e-mail novamente com ofensas racistas e também com ameaças de morte. A polícia novamente se debruçou sobre o caso e encontrou o suspeito, que chegou a ser detido. Ele prestou depoimento e vai responder em liberdade. Nós vamos continuar provando que somos exatamente iguais, temos a mesma capacidade e vamos ocupar os mesmos espaços, que é de direito de todo mundo. Aqui na Record Paulista, você acompanhou toda a cobertura das votações e depois abrimos espaços para os prefeitos eleitos na nossa região. Zequinha Risse, de Barra Bonita. É um prazer estarmos aqui na Record. Mário Pardini, reeleito em Botucatu. Governar uma cidade como Botucatu num momento tão delicado que o mundo vive. Em Duartina, Juninho Aderaldo segue pelos próximos 4 anos. Graças a Deus, a cidade está me dando a terceira oportunidade de trabalhar por ela. Absolutamente tudo atípico em 2020, inclusive para o esporte, mas equipes se fortaleceram. Outras, bem perto de chegar a objetivos importantes. Norusca ia, mas não foi. E mesmo, Rodrigo, com todas as dificuldades, é importante lembrar que muitos atletas se superaram. Não foi um ano nada fácil para o esporte. Os atletas tiveram que interromper a rotina de treinamentos e as competições foram canceladas. Mas, como em todas as áreas, foi preciso se reinventar e conseguimos salvar o ano. Nós sofremos, mas também nossos atletas nos trouxeram muitas alegrias. Os que mais sentiram foram nossos atletas olímpicos. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos foram adiados. As Olimpíadas de Tóquio ficaram para o ano que vem. Nossos atletas precisaram rever toda a programação de treinamentos e ainda estão buscando recuperar este tempo perdido. No futebol, os times da nossa região fizeram excelentes campanhas, mas não conseguimos conquistar nenhum título de expressão. O que chegou mais perto foi o São Bento. O Bentão foi para a final do Campeonato Paulista da Série A2, mas perdeu nos pênaltis para o São Caetano e ficou com o vice-campeonato. Mas, mesmo com a derrota, a boa notícia: o São Bento está de volta à elite do futebol paulista. Ainda no futebol, a Série A3 foi dominada pelo Noroeste. A maquininha vermelha liderou com folga até a parada causada pela pandemia. No retorno, o time foi bem, mas na semifinal foi derrotado para o Veloclube e deu adeus ao sonho de retorno para a Série A2. Marília, Linense e Desportivo Brasil fizeram um campeonato mediano. Na segunda divisão do Paulista, mais surpresas desagradáveis. 15 de Jaú, Vossen, Assisense, Tupã e Elo Esporte decepcionaram. Itararé foi o único time que conseguiu ir longe na competição. Dos campos para as quadras, no basquete o ano começou tenebroso para o Bauru Basquete. Vindo de uma péssima temporada no NBB, a equipe estava desacreditada. Durante a pandemia, a diretoria trabalhou nos bastidores. Resultado: um elenco recheado de estrelas. O Bauru Basquete renasceu e hoje tem novamente um dos principais elencos do país. Quem também passou por altos e baixos foi o time feminino de vôlei bauruense. Com um elenco qualificado, as meninas ainda não conseguiram se firmar no G4 da Superliga. Derrotadas no Campeonato Paulista, a diretoria optou por trocar de treinador. A equipe segue firme nas primeiras colocações da tabela no Campeonato Nacional. Mesmo exemplo do time masculino de Itapetininga.
O vôlei é um projeto sólido que a cada ano consegue novos objetivos e já se firmou no cenário nacional da modalidade. Seja em quadra, em campo ou em qualquer lugar, o esporte da nossa região é tradicional. E mesmo com as dificuldades deste ano, nós nos emocionamos e seguimos na torcida para chegarmos a novas conquistas. Em 2020, a programação da Record TV Paulista, confessa, deu show. Nossa cobertura jornalística, mostrando tudo que é destaque nas mais de 100 cidades da nossa área de cobertura que abrange regiões importantíssimas, como Bauru, Sorocaba e Marília. Também tivemos muitas novidades na nossa programação, motivo de orgulho para todos nós. Foi um ano de muitas novidades aqui na tela da Record TV Paulista. 2020 marcou a estreia do Balanço Geral Especial, uma revista eletrônica que deixa você entretido todos os sábados à tarde. Um projeto que começou com um especial onde o conhecido Balanço Geral se transformou num evento ainda mais grandioso. Logo de cara, uma das principais duplas sertanejas do país, Hugo e Thiago, deram aquele molho. Teve receita especial e um formato que agradou ainda mais os nossos telespectadores. Ninguém tem nada com isso, eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. 2020 também marcou uma nova roupagem do Visita na Record. A apresentadora Thaisa Barcelos recebe personalidades e empresários de sucesso de toda a nossa região. Vem com a gente, nesse domingo às 9 da manhã tem Visita na Record e você não pode perder não. É a Record TV Paulista fazendo a diferença na sua vida, trazendo inovação e mais conteúdo de qualidade para você que nos acompanha. Em 2020, não faltaram também bons exemplos de gente que insiste em fazer o bem. São provas de que ainda existe muito, mas muito amor ao próximo. E Rodrigo, vamos aqui dizer que 2020 também não faltaram bons exemplos de gente que adora fazer a solidariedade. Ano dificílimo, mas graças a Deus existem pessoas que batalham para não complicar e, quem sabe, facilitar a vida do próximo. E fazer o bem, gente, que faz muito bem para quem tem esse gesto de amor. Café, babosa, pitanga, plantas medicinais. Muitas mudas e flores para trazer a vida e colorir uma praça em Sorocaba. Quem vê este espaço faz questão de sentar, sentir a brisa debaixo de sombras das árvores centenárias, apreciando tudo que foi plantado. O responsável por tudo isso, este senhor de 78 anos, o seu Mauri, um aposentado dono de uma disposição impressionante que resolveu há 1 ano e meio colocar as mãos na terra. Exemplo de ajuda ao próximo e respeito com a sociedade. Eu gosto de plantar, gosto de cuidar, que é como se fosse um filho da gente, né? Você cuidar de uma planta assim. Aí eu comecei com uma pequenininha, uma acerola pequenininha lá na esquina lá. Aí foi indo, fui pegando gosto. Aí aí foi passando os meses, foi cada vez melhorando mais a minha vontade, né? Exemplo de solidariedade também em Bauru. O gesto pode ser simples, mas a generosidade dos donos desta mercearia que fica no Meridota alegra a vida de moradores que muitas vezes nem têm o que comer. Todos os dias, aquele delicioso pão francês, apreciado pelo brasileiro, é entregue aqui, de graça. Tem dia que você não consegue, você não tem, né? Aí você tem um lugar assim que te ajuda, que reconhece que vai jogar fora ou fazer algum, né? Então ajudar para ajudar o próximo, né? A iniciativa é deste casal, que está com o comércio há 16 anos.
Ederson e Graziela sempre levantaram uma bandeira de generosidade por aqui. Começamos com a ajuda de, assim, nós trabalhávamos na véspera, trabalhamos até hoje, né? Até às 22 horas. Aí o que acontecia? Nós montávamos os carros com sacolinha surpresa, bola, saíamos nos bairros entregando para as crianças. Tanto começou o Santana e depois até no Bujo Nagazarra. Aí entregávamos lá tudo, mas aí com a correria foi aumentando clientela, o nosso cotidiano foi ficando maior o trabalho, nós paramos. Eles perceberam que muitos moradores da região nem entravam na mercearia por falta de dinheiro. E o projeto do Pãozinho surgiu assim, de forma rápida. Não pensaram duas vezes. E agora não falta mais pão na grande maioria dos dias. Quem chegar bem cedo, leva. O pão sobrava da noite aqui, a gente comercializava. E esse pão, na verdade, a gente tinha outra função em fazer com ele, né? Para a gente aproveitar para lucro da gente. E a gente vendo, sempre tinha pessoas que precisam desse pão, a gente colocou para poder vender esse pão mais barato. E mesmo assim, vendendo mais barato, a gente via que tinha gente que não tinha o dinheiro para poder comprar esse pão, né? E a gente resolveu fazer a doação. Agora o que dizer desta história, hein? Em meio à pandemia do coronavírus, os trabalhadores da coleta de lixo precisaram estar nas ruas cuidando da cidade. Sabendo da importância desse trabalho, a dona Aparecida, que mora no núcleo Gasparini, em Bauru, quis homenagear os coletores. E foi de uma forma simples, com uma mensagem de apoio. Passam 3 vezes na semana na minha rua e eu nunca tinha visto eles. E eu percebi que o pessoal fala da saúde, fala de um monte de gente e não percebe que tem esses daí que fazem isso pela gente, né? Que não é só o corona, é mais um monte de doença, né? Que eles livram a gente. E me veio essa inspiração através de um sonho e eu fui e fiz isso. Trabalho, ele teve uma surpresa. Ao pegar uma sacola plástica que tinha sido deixada nesta lixeira no bairro Bom Viver 5 em Lins, um bairro popular da cidade. Bondade, de carinho, né? De amizade, né? Que ano, hein, gente? 2020, que marcou muitos corações. Notícias boas, como sempre diz o Rodrigo. Notícias não tão boas assim, mas que nós precisamos levar ao nosso telespectador. Esse é o nosso compromisso. Compromisso do jornalismo da Record TV Paulista com todos vocês. Feliz Natal. Feliz Ano Novo que está prestes a chegar. As notícias não tão boas. Tivemos. Sim, lágrimas por demais. Só que o jornalismo da Record TV Paulista também se ocupa em mostrar quem sorri. E é o que a gente vai fazer junto contigo, se Deus assim permitir, nesse 2021. Obrigado por essa noite em nossa companhia. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rodrigo. E uma ótima noite para você. Continue com a gente. Retrospectiva 2020. Oferecimento Construtora Rio Bote. Invista no que te faz feliz.